Eu não sei se você lembra, teve uma época em que o time do Flamengo estava ganhando todas. Aí começava a dizer que era o bonde de não sei o que, é o bonde de não sei o que lá. E aí tinha uma musiquinha que inventaram para o Flamengo, não sei quem inventou, que ficavam dizendo, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio. Não sei se vocês ouviram isso. Não ouviram? Vocês são flamenguistas mesmo? Não, tinha. Já ouviu, Edson? Tinha uma musiquinha que eles faziam e ficava cantando, tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio. Porque ninguém estava conseguindo parar o Flamengo. Ninguém estava conseguindo vencê-lo. Claro que foi uma fase. Como todo time tem a sua fase boa e a sua fase ruim. E aí nessa fase boa do Flamengo, eles ficavam cantando isso, tô sem freio, porque ninguém parava. E o tema da mensagem é exatamente esse, tô sem freio. É dizer para Satanás que por mais que ele tente, tô sem freio, diabo, e você não vai conseguir me parar. Você já viu um caminhão pesado, lotado, de repente descendo uma ladeira, Deus livre e guarde, mas descendo uma ladeira, lotado, pesadão, de repente o motorista mete o pé lá no breque, no freio, e aí constata que está sem freio. Quando ele vê que está sem freio, claro que ele vai cair no desespero. E aí o que ele vai fazer? Vai buzinar, vai meter a cara para fora, sai da frente, estou sem freio. Quem estiver na frente, que caia fora. Se não, pelo fato de estar sem freio, aquele caminhão pesado e que está descendo desgovernado, ele vai passar por cima de tudo e todos que estiver pela frente, porque ele está sem freio. E o cristão tem que ser assim. O cristão só tem que ter acelerador, né? No máximo uma embreagem para dar uma reduzida, mas parar nunca. E toda vez que Satanás tentar te parar de alguma maneira, você tem que dizer, Satanás, eu não vou parar, eu não vou desistir. Talvez o meu irmão tenha desistido, talvez a minha irmã que me acompanhava nessa empreitada tenha se cansado, tenha desistido, mas eu não, eu estou sem freio. E por mais que você tente me parar, eu não vou parar. Vamos ver aí o que diz Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47. Vamos ver se realmente dá para se aplicar esse tema, tô sem freio, a essa passagem. Diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Só até aí. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus amado, fala ao nosso coração, Senhor. E uma vez que ouçamos a tua voz, venhamos colocá-la em prática. Sê conosco, meu Deus, usa cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, como o pastor Alexandre faz assim. E diz assim: Senhor, o que vier de ti, eu recebo. Amém? Então, as pessoas daquela época, e não eram pessoas qualquer, ou somente qualquer tipo de pessoa, eram pessoas importantes na sociedade, eram pessoas que tinham voz ativa na sociedade, eram pessoas que tinham posições na sociedade.
E muito do que eles falavam era acatado pela sociedade. Essas pessoas estavam preocupadas com o crescimento do Evangelho. Jesus pregando o Evangelho, curando, libertando, operando muitos sinais, fazia com que as pessoas acreditassem no que ele estava falando. Porque ele não somente falava do poder de Deus, mas os sinais o seguiam. Coxos andavam, paralíticos, cegos enxergavam, enfim, muitos milagres aconteciam. E aí as pessoas tinham a confirmação através dos sinais de que o que estava sendo pregado realmente era uma palavra de poder. As pessoas ficavam convictas de que aquele homem que estava ali não era um homem qualquer. Jesus só poderia ser o próprio Filho de Deus. Só poderia ter vindo da parte de Deus. Porque as coisas que ele falava aconteciam. Os demônios se sujeitavam a ele. As enfermidades eram curadas. Milagres aconteciam. As pregações que ele dava, os sermões que ele dava, convertiam multidões. E aí é claro que o mundo espiritual, Satanás e os demônios, ficavam preocupados com aquilo. E precisavam de alguma forma parar Jesus. E aí Satanás se utilizava da liderança, tanto espiritual como da liderança política daquele lugar, para tentar fazer com que Jesus fosse impedido de continuar operando sinais. Porque eles chegaram e disseram assim: vem cá, gente. Se reuniram, o Sinédrio se reuniu, alguns principais sacerdotes se reuniram, e naquela reunião eles disseram: olha só, tem alguma coisa errada. O que nós estamos fazendo ainda não é o suficiente. E se nós não procurarmos fazer alguma coisa enérgica, não procurarmos fazer alguma coisa que venha realmente acabar com isso, esse Jesus, que opera tantos sinais, vai trazer para nós problemas. Satanás, no seu lado espiritual, estava tendo problemas, e ele queria fazer com que aquelas pessoas achassem que o fato do crescimento do Evangelho traria problema também para aquela sociedade. E eles diziam: se nós não pararmos esse homem, se permitirmos que os sinais continuem acontecendo, vão continuar pessoas se convertendo, vão continuar esses cristãos crescendo em número, e aí vai dar a entender, vai dar a parecer que esse governo é fraco, que esse governo não está conseguindo parar um único homem. Um único homem está conseguindo fazer essa revolução toda. E aí o que vai acontecer? Os romanos, que eram uma grande força política naquela época, iriam ver que Israel era um país fraco, porque um único homem estava causando uma grande revolução, e eles tinham medo que daqui a pouco os romanos vão ver que nós não estamos conseguindo parar um único homem, e esses romanos vão vir e vão tomar o nosso lugar no Sinédrio, vão tomar o nosso lugar nos templos, e vão tomar também a nossa cidade, e a gente precisa parar ele. Isso no mundo espiritual, como funciona? Satanás sabe que o Evangelho tem poder de transformar a minha vida e a tua. Satanás sabe que o que está escrito aqui na Bíblia tem um grande poder de transformar o nosso caráter, tem um grande poder de transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E aí ele reúne o seu exército, ele reúne os demais demônios e dizem: olha só, está vendo aquele homem lá, aquele jovem, aquela jovem, está vendo aquela mulher? Vocês precisam pará-lo. Aí vamos supor que um demônio, no qual aí nos terreiros recebe o nome, por exemplo, de pombagira, que tem a função de levar aquela jovem para prostituição, ou aquele jovem para prostituição. E aí o maioral dos demônios chega para ela e diz: olha, você vai lá e começa a fazer com que aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que está lá servindo aquele Deus, começa a fazer por onde ele venha cair em tentação, e aí caindo em pecado, ele não vai ter mais como servir a esse Deus.
E aí, como caindo em pecado, ele não vai ter mais como continuar adorando esse Deus, porque nós vamos trazer um constrangimento, nós vamos trazer um peso na consciência dele e dela, de tal modo que ele vai se sentir culpado, e aí ele não vai ter como entrar na presença de Deus e continuar firme servindo a esse Deus. Há outro demônio, vamos supor lá, o Zé Pilintra, que se encarrega em colocar vícios, que se encarrega em colocar a pessoa nas drogas. Aí o maioral de Satanás, o maioral diz para ele: olha, vai lá. Um dia ele teve queda, um dia ele teve uma queda para as drogas, um dia ela teve uma queda para as drogas, e aí depois que aceitou esse Jesus, depois que foi para esse evangelho, para essa igreja, começou a dizer para todo mundo que Cristo salva, que faz e acontece, e a gente precisa parar ele, a gente precisa parar ela. Vai lá, tenta ele, tenta fazer com que ele caia novamente nas drogas, tenta fazer com que ela caia novamente nas drogas, envia mensageiros nossos lá para oferecer as drogas, para chamar ele ou ela para farra, para bagunça, como ele antigamente gostava. Envia lá alguém para pisar no calo dele, no calo dela, para que aquele fraco que ele tenha, ou que ele tinha, venha a ser a queda dele, venha a ser a queda dela. E aí Satanás tenta de todas as maneiras, buscando uma brecha na minha vida e na tua, exatamente para tentar nos parar. Eles achavam aqui, os principais sacerdotes e os escribas, eles achavam que com a morte de Jesus eles conseguiriam impedir o avanço do evangelho. Eles achavam, acreditavam realmente que Jesus morrendo, as ovelhas, o pastor morrendo, as ovelhas iriam se dispersar. Só que o que eles não entendiam é que a questão da morte do Senhor Jesus estava muito além do plano deles, já era plano do próprio Deus. Era necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário, para que através da morte dele viessem os frutos, que seria a minha conversão e a tua. E mesmo havendo a morte de Jesus, Satanás provavelmente fez uma festa, reuniu novamente lá os seus demônios e começaram a dizer: vencemos, ganhamos. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia Jesus foi ao inferno, tomou das mãos de Satanás a chave da morte, mostrando para ele que não havia mais nenhum poder nas mãos dele, nem mesmo da morte. A palavra de Deus diz que todo o poder e autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus, sobre o céu, sobre a terra, somente a ele todo o poder e toda a autoridade. E nem mesmo com a morte de Jesus pararam o evangelho. Tudo que o inimigo da tua alma tem feito contra você, tem tentado fazer com que você desista de orar, desista de ler a Bíblia, desista de estar na igreja, tudo isso, você tem que chegar para ele e dizer: estou sem freio, Satanás, estou sem freio. Se você conseguiu derrubar alguém, a mim você não vai derrubar. Se você conseguiu fazer com que aquele grande homem de Deus, aquela grande mulher de Deus, que no passado foi muito usado e agora já não é mais porque deixou de vigiar, se ele parou, problema dele, problema dela, a mim você não vai parar. Porque quanto mais você vier contra mim, como diz a palavra de Deus, por um caminho você vem, por 7 você vai ter que fugir. Porque se alguém tiver que correr dessa história, quem vai correr é você, Satanás. Eu não. Se alguém um dia me procurar daqui a 1 ano, vai me encontrar lá, na casa de Deus. Se alguém me procurar daqui a 2 anos, vai me encontrar lá, na casa de Deus, servindo a Ele, ministrando a palavra dEle, ganhando almas, fazendo qualquer coisa que Deus queira que eu faça para o crescimento do Evangelho. Se alguém um dia me procurar daqui a 10 anos, vai continuar me encontrando lá na presença de Deus. O que faz a diferença entre um crente menino e um crente maduro é exatamente isso. É essa intimidade, essa comunhão que se tem com Deus, ao ponto de nada nem ninguém te parar.
tudo o que nós temos de melhor na nossa vida é a presença de Deus. Nada se compara a ela, nada se troca por ela, porque não tem nada que tenha tanto valor quanto a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes você já esteve triste e nem mesmo o carinho de uma esposa ou de um marido foi o suficiente para acalentar a tua alma? Quantas vezes você já esteve em uma situação que nem mesmo a atenção de seus pais ou de alguém que você ama muito foi o suficiente para aquecer o teu coração? Porque o que a nossa alma precisa, muito mais do que um carinho de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, o que a nossa alma precisa é a presença de Deus. E essa você não pode permitir que Satanás leve de você nunca. Porque se ele conseguir tirar essa presença, ele conseguiu tirar a vida de dentro de você. Se ele conseguir fazer com que você se afaste da casa de Deus, da obra de Deus, ele conseguiu te matar. Porque naquele momento, a tua alma vai morrendo, vai definhando. Diferente de quando a pessoa está na presença de Deus, tem essa presença e está buscando, e mesmo apesar de toda a luta que ela possa enfrentar, mesmo apesar de todas as dificuldades que ela possa ter na vida, ela está lá, firme e forte, porque essa presença dá a ela a certeza de que em algum momento ela vai contornar essa situação e ela vai vencer, porque ela sabe que Deus é fiel. Amém? Eu não sei o que você possa estar passando. Talvez as coisas que aconteceram na tua vida, dentro da igreja, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, as coisas que aconteceram ou que estejam acontecendo, talvez tenha lhe trago tristeza, tenha lhe trago algum desânimo. Não deixa ninguém te parar, não. Amém? Não deixa nada nem ninguém lhe parar, não. O Espírito Santo precisa de você. Deus precisa de você. Muito mais você precisa dele. Permita que o Evangelho se expanda na sua vida e através dela, em nome de Jesus. Tudo que Deus pedir para que você faça, diga sempre: Senhor, eis-me aqui. Se a direção da igreja precisar de você, no que diz respeito a fazer qualquer coisa para a obra de Deus, para a casa de Deus, Deus ele não vai te pedir aquilo que está fora do teu alcance. Então sempre será pedido aquilo que você pode fazer. Chega para Deus e diz, ou para a liderança que está lhe pedindo aquilo, diga: eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui, Senhor. Afinal de contas, o que o Senhor fez por mim foi muito mais do que eu possa fazer. Então qualquer coisa que eu faça, na casa de Deus ou fora dela, em prol do Evangelho, em prol do teu nome, para que ele seja glorificado, qualquer coisa que eu faça, ainda será pouco. A vida que eu tenho ainda é pouco. Então, como ela é aquilo que eu tenho de mais precioso, eu lhe oferto. Amém? Diga para Satanás: Satanás, eu estou sem freio e você não vai me parar. Eu já até pensei em parar, mas eu não vou parar. Você não vai me parar. E aqueles que um dia foram parados, eu vou lá buscá-los. Eu vou buscá-los. E eles vão estar aqui comigo, glorificando o teu nome. Diga amém. Você crê nisso? Então guarda a mensagem no teu coração. E lembre-se, estou sem freio. Estou sem freio. Isso não é do Flamengo, não. O Flamengo agora, coitado, tem hora que ganha, tem hora que perde, tem hora que empata. Mas o povo de Deus nunca perde. Nunca perde. Então diga sempre para Satanás: estou sem freio. E por mais que você tente me parar, você não vai conseguir. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glorifique a Deus com as suas palmas. Seja exaltado, meu Deus, através da nossa vida.